Boa tarde, meninas. Gravei esse vídeo aqui para poder estar tirando algumas dúvidas sobre o sistema de rodízio 5.1. Como vocês podem ver na tela, temos a numeração em branco com o número das posições na quadra. Aqui temos a posição 1, aqui temos a posição 2, aqui temos a posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6. Apesar de a contagem das posições ser feita no sentido anti-horário, vocês têm que prestar atenção no seguinte: contamos no sentido anti-horário, mas nós rodamos no sentido horário. Ou seja, quem está na posição 1, após o rodízio, vai para a posição 6. Efetuando novamente o rodízio, irá para a posição 5. No próximo rodízio para a posição 4, depois para a posição 3, depois para a posição 2, finalizando voltando para a posição 1, que é o posicionamento de saque. Coloquei aqui alguns bonequinhos ilustrativos para poder facilitar o entendimento. Nós temos aqui os levantadores em diagonal. O que quer dizer diagonal? Quer dizer simplesmente que se um levantador está na rede, o outro, consequentemente, necessariamente, tem que estar no fundo. Nunca nós vamos ter dois levantadores ou duas jogadoras em diagonal na rede ou no fundo ao mesmo tempo. Sempre que um entra na rede, o outro sai. Temos aqui o levantador na posição 2 e a sua diagonal, posição 5. Temos um ponteiro na posição 3 e a sua diagonal na posição 6. Temos aqui uma meio de rede na posição 4 e a sua diagonal, uma meio de rede na posição 1. Caso haja alguma dúvida durante o rodízio com vocês, a sua diagonal pode te ajudar a saber onde que é a sua posição. Se você é uma meio de rede e você está perdida na rede, mas você olha para o fundo e vê que a outra meio de rede está na posição 1, obrigatoriamente você tem que estar na posição 4. Se houvesse o rodízio aqui, no caso, vamos falar como se fosse a ponteira. Se a ponteira da rede está perdida e não sabe onde que ela está, olhando para o fundo e a outra ponteira está na posição 6, obrigatoriamente a ponteira da rede tem que estar na posição 3. A levantadora, no caso esteja perdida, não sabe qual é a sua posição em quadra, se olhar para o fundo e ver que a sua diagonal ou a outra levantadora está na posição 5, obrigatoriamente você vai ter que estar na posição 2, porque são diagonais e essas posições são fixas. Vamos armar agora para poder recepcionar o saque do time adversário. A meio de rede que está na posição 1 sobe um pouco mais. A ponteira que está na posição 6 cobre um pouco mais o fundo da posição da meio de rede que subiu. A levantadora que está na posição 5 desce um pouco mais para poder ajudar a ponteira na posição de passe da região mais funda da quadra, mais longa, de saque mais longo. A meio de rede que está aqui na posição 4 vai encostar aqui, perto da linha dos 3, para passar essa zona aqui de área de saque curto, enquanto a ponteira que está na posição 3 da rede, ou meio da rede aqui, desce para poder efetuar o passe aqui na posição mais curta. A levantadora que está na posição 2 ocupa seu espaço no meio da rede, que é a posição 3, para estar efetuando o levantamento. Sucedido o saque, ocorreu o passe. O meio de rede que está aqui na posição 4 desloca para o meio da rede, para poder efetuar assim o ataque, caso haja o levantamento para ela. A ponteira que estava na posição 3 e desceu para passar, abre para poder efetuar o ataque na ponta, caso haja o levantamento para ela. Certo? Esse é o primeiro rodízio que nós estamos vendo aqui. Vamos simular que houve o ataque e houve o ponto do nosso time. Consequentemente, temos um rodízio. Vamos começar o rodízio aqui pela levantadora, que estava na posição 2. Ela vai para a posição de saque. A meio de rede, que estava na posição 4, o ponteiro na posição 3. O ponteiro que estava na posição 3, que desceu para passar,
ocorrendo o rodízio, ele vai para a posição 2. O meio de rede, que estava na posição 4 e desceu para passar o curto, pula para a posição 3. Aqui, a levantadora desceu, saiu da rede e veio para o saque, consequentemente, necessariamente, obrigatoriamente, a outra levantadora entrou na rede. Se uma está sacando, a outra tem que ter acabado de entrar. Se uma ponteira está na posição 2, saída de rede, a outra ponteira obrigatoriamente tem que estar aqui na posição 5, entrando na rede. Se uma meio de rede está no meio, o outro meio de rede tem que estar no meio. Vamos simular agora que vamos recepcionar um saque do time adversário. A levantadora que saiu da rede, que está na posição 1, sobe um pouco para poder passar essa área da quadra, saque mais curto. O meio de rede, que está na posição 6, desce um pouco para cá para poder ajudar o passe longo da quadra. A ponteira, que está na posição 5, desce um pouco mais para poder ajudar o passe mais longo da quadra. Quem está na rede? Agora aqui é aquela hora daquele rodízio que a gente fica aqui, todo mundo espremidinho aqui. Levantador aqui na posição 4, bem apertadinho ali no meio. O meio de rede antes da levantadora, sempre atenta a não passar da levantadora daqui para cá. E a ponteira que estava lá na posição 2 vem para cá, ó, desce aqui para poder passar. Atenta a ponteira que não pode passar do meio de rede para cá, não pode, antes da menina encostar a mão na bola na hora do saque. Atento a meio de rede que tem que ficar entre a levantadora e a ponteira. Não pode sair desse meio aqui antes da menina encostar a mão na bola para poder sacar e colocar assim a bola em jogo. E a levantadora atento a não passar da meio de rede antes da menina encostar a mão na bola para poder colocar ela em jogo. Houve o saque, nós teremos aqui todo mundo se dirigindo para suas devidas posições. Levantador correndo para a posição 3 para poder efetuar o levantamento. A meio de rede vindo para o meio para poder efetuar o ataque. E a ponteira abrindo para poder atacar. Correto? Esse é o rodízio de número 2. Vamos efetuar agora mais um rodízio, certo? As posições que nós estávamos, para vocês não confundirem, são essas aqui, tá? Antes do rodízio, tá, gente? Vou rodar depois, só para vocês não confundirem. Ponteira da posição 2, desce para o saque. Meio de rede que estava na posição 3, vai para a posição 2. Levantadora que estava na posição 4, vai para a posição 3. E a ponteira que estava na posição 5, a outra ponteira está sacando, necessariamente quem entrou foi a ponteira. Meio de rede vai para a posição 6, atentos às diagonais. Ó. A meio de rede está na posição 5, entrando na rede. Consequentemente, a outra está na posição 2, saindo da rede. Levantadora veio da posição 1 para a posição 6. Necessariamente, a outra levantadora está na posição 3, correto? Vamos aqui simular um saque do time adversário. A ponteira que está aqui na posição 1 sobe para passar. A outra levantadora desce. A meio de rede que está na posição 5 desce. Aqui nós temos a levantadora no meio. Temos a meio de rede aqui na posição 2. A ponteira que está na rede desce para poder passar. E assim está armado. Houve o passe do nosso time. A meio de rede que está na posição 2 faz essa movimentação para poder vir para atacar na frente da levantadora, correto? A ponteira que está na posição 4, que desceu para poder passar, vem para cá para poder atacar e ocorre o ataque, correto? Voltando às posições iniciais para vocês não confundirem. Simulando saque do nosso time. A meio de rede que estava saindo vai sacar. A levantadora que estava na posição 3 vem para a posição 2. A ponteira que estava na posição 4 vem para a posição 3. A meio de rede, que a outra acabou de sair para sacar, entra na rede. A levantadora que estava na posição 6 vem para a posição 5. E a ponteira que estava na posição 1 vem para a posição 6. Simulando agora um saque do time adversário. A meio de rede que está na posição 1 sobe, a ponteira desce para passar, a outra levantadora desce para passar, a ponteira que está aqui na posição 3 da rede desce para poder passar, correto?
Aqui, a meio de rede que está na posição 4, desce para poder passar só essa área curta aqui, correto? Atento a meio de rede para não passar da ponteira para a direita, antes do saque do time adversário. E a levantadora já pode ficar aqui na posição 3. Acontece o saque do time adversário, o passe do nosso time, a meio de rede que está aqui na posição 4 vem para o meio para poder efetuar o ataque, caso haja o levantamento. A ponteira que estava aqui efetuando o passe abre para poder atacar, caso haja o levantamento. Correto? Voltando para as posições, para não confundir, posição 4, ponteira na posição 2, ponteira na posição 3. Vamos efetuar mais um rodízio. Levantador no saque, ponteiro que estava na posição 3 vai para a posição 2, meio de rede que estava na posição 4 vai para a posição 3, levantador, que um foi para o saque, o outro entra na rede, na posição 4, ponteiro da posição 6 vai para a posição 5, meio de rede da posição 1 vai para a posição 6. Simulando agora um saque do time adversário, a levantadora da posição 1 sobe, meio de rede da posição 6 desce, ponteira da posição 5 desce. Esse rodízio aqui é aquele nosso aqui, o apertadinho. E a ponteira desce para poder passar. Atentos a ponteira não passar do meio para a esquerda, a meio de rede não sair do meio entre o levantador e a ponteira, e a levantadora não passar da meio de rede antes da menina encostar a mão na bola lá para colocar ela em jogo. Acontecendo o saque, a ponteira abre para atacar, a meio de rede vem para o meio e a levantadora já vai estar posicionada aqui na posição 3, para levantar tanto para o meio, caso seja a bola na ocasião, quanto para a ponteira na ponta, correto? Voltando para as posições iniciais, para não confundir. Mais um rodízio, ponteira no saque. Saiu da posição 2, veio para a posição 1 no saque. A meio de rede da posição 3 para a posição 2. A levantadora da posição 4 para a posição 3. A ponteira da posição 5 entrou na rede, porque a outra foi para o saque. Então, necessariamente, quando uma ponteira sai, a outra entra. Ou quando uma diagonal sai, a outra diagonal tem que entrar. A meio de rede, que estava na posição 6, veio para a posição 5. A levantadora, que estava na posição 1, veio para a posição 6, correto? Simulando aqui um saque do time adversário, a ponteira da posição 1 sobe, levantadora desce um pouco mais, a meio de rede da posição 5 desce um pouco mais, a ponteira da posição 4 desce para poder passar. Levantadora já está na sua posição 3, a meio de rede desce só um pouquinho para poder ajudar nesse saque curto, nessa região apenas. Acontecendo o passe do nosso time, ponteira abre, meio de rede vem para atacar, correto? Voltando às posições, para não confundir antes do rodízio, meio de rede lá, ponteira aqui, meio de rede fundo, levantadora fundo, ponteira. Um rodízio, meio de rede vem para o saque, levantadora vai para a posição 2, sai da 3, vai para 2, ponteira sai da 4, vai para 3, meio de rede sai da 5, vai para 4, levantadora do fundo sai da 6, vai para 5, ponteira da 1, vai para 6. Simulando por último um saque do time adversário, essa meio de rede da posição 1 sobe, a ponteira da posição 6 desce, a levantadora da posição 5 desce, a ponteira que está aqui no meio da rede desce para passar, a meio que está na posição 4 desce para passar apenas o curto nessa área. E a levantadora que está na posição 2 assume sua posição no meio da rede. Acontecendo o passe do nosso time, a ponteira abre para poder atacar, a meio de rede assume a sua posição e ataca se for a jogada colocada pela levantadora, ou a ponteira vindo pela ponta, caso haja o levantamento para ela também. E é isso, pessoal. Nós temos aí o nosso rodízio, que não é 5-1, desculpa, 4-2, sem infiltração. Qualquer dúvida,
manda aí que a gente tenta estar solucionando para vocês.